Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos discutir sobre alguns dos países mais perigosos do mundo. É importante saber sobre estes lugares, especialmente se você está planejando viajar ou mudar para um lugar novo. Conhecer os países considerados mais perigosos pode ajudar a tomar medidas de precaução e segurança durante viagens ao exterior, evitando riscos à saúde e segurança pessoal. Além disso, também pode fornecer uma compreensão mais ampla da situação política e social do mundo. Não custa nada nos mantermos bem informados, não é mesmo? Então vem com a gente. Venezuela. Com a situação política e econômica instável, a Venezuela é considerada um dos países mais perigosos do mundo. A criminalidade é alta e há uma falta de segurança pública e uma crise humanitária grave, fazendo com que muitos cidadãos procurem refúgio em países vizinhos, em busca de melhores condições de vida. A Venezuela enfrenta, além da crise humanitária, uma série de crises econômicas, políticas e sociais que têm afetado a vida de sua população há anos. Alguns dos principais motivos incluem: escassez de bens básicos. A escassez de bens básicos como alimentos e medicamentos é um dos maiores problemas enfrentados pela Venezuela. Isso é devido a uma combinação de falta de investimento no setor produtivo, a falta de capacidade de importação devido a restrições financeiras e a corrupção generalizada. Inflação galopante. A inflação na Venezuela é uma das mais altas do mundo, o que torna difícil para as pessoas comprar bens básicos e manter seus padrões de vida. A falta de controle da moeda e a política econômica inadequada contribuíram para a hiperinflação. Crise política. A Venezuela é dividida entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição liderada por Juan Guaidó, o que resulta em constantes disputas políticas e uma instabilidade política generalizada. O governo é acusado de violar os direitos humanos e restringir a liberdade de expressão, enquanto a oposição é acusada de fazer o mesmo. Saída de talentos. Muitos dos mais talentosos e bem qualificados profissionais da Venezuela estão deixando o país em busca de melhores oportunidades e uma vida melhor, o que tem um impacto negativo na economia e na sociedade. Interferência internacional. A Venezuela tem sido alvo de interferência internacional, incluindo sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, o que tem afetado a economia e a capacidade do país de se recuperar. Síria. A insegurança, a falta de infraestrutura básica e a presença de grupos extremistas tornam este país muito perigoso. A Síria está enfrentando uma guerra civil há mais de uma década, o que resultou em uma grande quantidade de violência e destruição em todo o país. As forças governamentais e os grupos rebeldes têm lutado por controle, e as operações militares frequentes afetam a vida cotidiana da população. Alguns dos fatores contribuintes são: ataques terroristas. Grupos extremistas como o Estado Islâmico e outras organizações extremistas estão ativos na Síria, realizando ataques frequentes contra civis e forças de segurança. Isso tem resultado em uma grande quantidade de mortes e ferimentos. Deslocamento forçado. A guerra civil e os conflitos resultaram em milhões de sírios sendo forçados a deixarem suas casas e se tornarem deslocados internos ou refugiados em outros países. Isso tem um impacto negativo na vida dessas pessoas e aumenta a instabilidade na região. As violações dos direitos humanos, incluindo ataques aéreos indiscriminados, uso de armas químicas e tortura, têm sido relatadas em larga escala na Síria. Estes abusos são perpetrados por ambos os lados do conflito, o que aumenta ainda mais a insegurança no país. Afeganistão. O Afeganistão é considerado um dos países mais perigosos do mundo devido a uma série de fatores, incluindo: guerra. O Afeganistão tem enfrentado uma guerra civil e uma guerra contra o terrorismo há muitos anos, o que resultou em uma grande quantidade de violência e destruição no país. Grupos extremistas como o Talibã e o Grupo Estado Islâmico são ativos no Afeganistão, realizando ataques frequentes contra civis e forças de segurança. Instabilidade política. O Afeganistão tem enfrentado uma instabilidade política generalizada, com diferentes grupos lutando por controle do país e outros países envolvidos na crise. Isso contribui para a insegurança e incerteza na região. Assim como na Síria, as violações dos direitos humanos, incluindo ataques aéreos indiscriminados, uso de armas químicas e tortura, têm sido relatadas em larga escala no Afeganistão. A corrupção também é ampla e generalizada no Afeganistão, o que contribui para a insegurança e a falta de confiança nas instituições do país. Esses são alguns dos fatores que tornam o Afeganistão um dos países mais perigosos do mundo. A situação continua incerta e é necessário um esforço internacional coordenado para restaurar a paz e a estabilidade na região. Iraque. Sendo mais um país do Oriente Médio a integrar essa lista, assim como o Afeganistão, o Iraque também tem uma história longa de conflitos e instabilidade política. A falta de segurança e a presença de grupos extremistas tornam este país muito perigoso para visitar ou morar.
Desde a invasão do Iraque em 2003, pelas forças norte-americanas, o país tem enfrentado uma instabilidade política generalizada e frequentes mudanças de regime. A falta de consenso político e as tensões étnicas e religiosas dificultam a construção de uma nação estável e unida. O Iraque também enfrenta vários conflitos armados, incluindo a luta contra grupos extremistas como o Estado Islâmico e a participação em guerras na região. A violência frequente resulta em mortes e deslocamento forçado de civis. Grupos extremistas, forças de segurança e grupos de milícia todos são responsáveis por tais abusos. A instabilidade política e o conflito armado afetam negativamente a economia iraquiana, o que leva a um aumento da pobreza, desemprego e inflação. Somália. A Somália tem enfrentado uma guerra civil interminável desde 1991, com vários grupos armados lutando pelo poder e influência. A violência frequente resulta em mortes e deslocamento forçado de civis. A presença de grupos extremistas, incluindo o Al-Shabaab, é um problema sério na Somália. Eles realizam ataques regulares contra civis, forças de segurança e instalações internacionais, resultando em mortes e ferimentos. A Somália tem enfrentado uma instabilidade política generalizada, com mudanças frequentes de governo e falta de consenso político. A falta de estabilidade política complica o esforço para resolver o conflito armado e melhorar a segurança. A Somália é um dos países mais pobres do mundo, com uma grande população que sofre de fome e privações básicas. A pobreza extrema contribui para a instabilidade e a insegurança no país. A falta de infraestrutura básica, incluindo serviços de saúde, educação e saneamento, é uma questão séria na Somália que dificulta a recuperação e o desenvolvimento do país. Um problema conhecido do país é a presença dos piratas somalis, que são grupos de criminosos que se aproveitam da instabilidade e da falta de controle da lei na costa somali para praticar sequestros e roubos em alto mar. Eles operam em navios e embarcações comerciais, tomando reféns e exigindo resgates em troca de sua liberação. Além disso, eles também roubam cargas valiosas e equipamentos dos navios. A falta de segurança e o colapso da infraestrutura na Somália contribuem para o aumento da atividade dos piratas somalis. Eles também se aproveitam da falta de presença das forças de segurança e da justiça para realizar seus ataques com impunidade. Apesar de existirem ações conjuntas para combater a atividade dos piratas somalis, eles continuam a ser uma ameaça para as embarcações comerciais que navegam nas águas costeiras da Somália. A segurança marítima na região é uma preocupação crescente e exige uma abordagem abrangente e coordenada para entender a raiz dos problemas que sustentam a atividade dos piratas somalis. Esses são alguns dos países mais perigosos do mundo. Na sua opinião, faltou algum país nessa relação? Embora esses países apresentem riscos, é importante lembrar que muitos deles têm pontos turísticos incríveis, culturas fascinantes e pessoas amigáveis. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Me diga nos comentários se você já esteve ou tem vontade de visitar algum desses países. Até a próxima!